A Comissão Europeia deu início a uma investigação sobre os automóveis elétricos vindos da China. Isso poderia acarretar a imposição de tarifas e restrições comerciais adicionais. Segundo a comissão, existem subsídios substanciais do governo chinês para esses fabricantes, afetando a concorrência e distorcendo o mercado. De janeiro a julho de 2023, montadoras chinesas comercializaram 86 mil veículos elétricos na Europa. Esse número corresponde a 8% do total de comercializações de veículos elétricos, um crescimento expressivo em comparação com o ano anterior. Há um tempo, quase não se via carros chineses no mercado europeu. Antigamente, era a Europa que liderava as exportações de carros para a China, e não o inverso. Com investimentos na casa dos bilhões de dólares, a China busca liderança no setor de elétricos. A BYD chinesa, por exemplo, liderou as vendas globais de veículos elétricos em 2022, com 1.900.000 entregues. Isso supera a Tesla em 50%. Líderes automotivos do Ocidente estão atônitos com a capacidade chinesa de oferecer veículos a baixo custo e qualidade notável. Marcas como Toyota e Volkswagen, que dominavam o cenário de exportações, agora veem sua fatia de mercado sendo erodida pela China. Nos 6 primeiros meses de 2023, a China ultrapassou o Japão como maior exportador automotivo. A perda de mercado na Europa pode ser devastadora, pois 13 milhões de empregos dependem da indústria automobilística. É compreensível, portanto, o estado de alerta da União Europeia frente à crescente ameaça chinesa. O CEO da BMW alertou que os fabricantes chineses são um perigo iminente para a indústria europeia. A produção de carros econômicos no continente pode estar com os dias contados. Exploraremos neste vídeo o avanço rápido dos veículos elétricos chineses e o possível impacto na indústria automobilística global. A indústria chinesa de veículos elétricos, EV, tem raízes na produção de automóveis a preços acessíveis, embora a qualidade fosse frequentemente questionada. Tradicionalmente, quem tinha condições optava por veículos importados, deixando os carros chineses a um papel marginal no comércio internacional. As marcas de países como Japão, Alemanha, Estados Unidos e Coreia do Sul dominaram o mercado chinês, muitas vezes produzindo localmente através de parcerias. Contudo, a China, visualizando o potencial dos EVs, fez um movimento estratégico em 2007. Começou a investir no setor emergente. Essa decisão teve raízes na problemática poluição atmosférica, exacerbada pela urbanização e industrialização aceleradas. Migrar para EVs que não emitem poluentes surgia como uma solução viável. Esse cenário também apresentou a chance de fabricantes chineses reestruturarem sua imagem, antes prejudicada. Afinal, marcas consolidadas como Volkswagen e Toyota já tinham um legado com motores a combustão que a China não poderia igualar rapidamente. Contudo, a novidade dos EVs poderia atrair consumidores dispostos a dar uma chance a novos nomes. Um desafio significativo na construção dos EVs é o custo das baterias, que podem constituir metade do preço de um veículo. Essas baterias demandam minerais raros, como lítio, cobalto, níquel e manganês, caros e nem sempre fáceis de obter de maneira confiável e em grande escala. Enquanto fabricantes tradicionais pelo mundo lutam com a transição para EVs, hesitantes devido à falta de expertise em baterias, os chineses tomaram um caminho distinto. A BYD é um exemplo notável. Fundada em 1995, começou com baterias para eletrônicos e só depois adentrou o ramo automobilístico. Desde o início, mirava nos EVs, lançando um híbrido em 2008 e um modelo totalmente elétrico 2 anos depois. Esse modelo elétrico, o BYD i6, era custoso, mas os subsídios governamentais reduziam o preço para o consumidor final. O governo chinês investiu mais de 20 bilhões de dólares em subsídios para EVs, sem contar apoios diretos a empresas. A BYD, por exemplo, recebeu 2 bilhões e 100 milhões de dólares em ajudas estatais entre 2009 e 2022. Esses investimentos
resultaram em avanços tecnológicos significativos, tornando as baterias mais acessíveis e eficientes. A mão de obra menos custosa na China também contribuiu para que o país conquistasse uma posição dominante na produção de baterias para EVs, com 77% do mercado global. Além disso, empresas chinesas, com apoio estatal, adquiriram minas estratégicas por todo o mundo, garantindo acesso a minerais essenciais. Em 2020, uma compra significativa foi feita no Congo, fortalecendo a cadeia de suprimentos chinesa. O efeito dessa estratégia é notável. O preço dos EVs despencou. Em 2023, a BYD apresentou um EV compacto a $10 mil, evidenciando a drástica redução de custos desde o lançamento do seu primeiro modelo elétrico. Comparando, em 2015, um EV médio na China custava $67 mil, uma cifra que caiu 52% em 7 anos. Essa diminuição de preços não ocorreu nos Estados Unidos ou na Europa, onde os custos, por outro lado, subiram. Esse cenário afetou as vendas de marcas estrangeiras na China. Em 2008, apenas 24% dos novos veículos vendidos eram de marcas nacionais. Essa porcentagem quase dobrou até 2023, mostrando o impacto das estratégias adotadas pela China. A China tem se destacado no comércio internacional, ultrapassando inclusive o Japão e se tornando a maior exportadora de carros no primeiro semestre de 2023. Outros países, por sua vez, enfrentam uma diminuição nas exportações, cedendo espaço no mercado para os chineses. Esse avanço teve um empurrão pela situação na Rússia, onde fabricantes ocidentais se retiraram devido a esse conflito com a Ucrânia, deixando espaço para a China. Além disso, a presença chinesa cresce em regiões como Sudeste Asiático, Oriente Médio e América do Sul. Uma vantagem para a China é a atuação em países sem indústrias locais de veículos elétricos, onde a concorrência é mais branda. Nos Estados Unidos, os carros elétricos chineses são raridade. As regras do mercado americano, que incluem a não elegibilidade para um crédito fiscal de $7.500, somadas às tarifas de 27,5% estabelecidas na gestão Trump, dificultam a competição. Estas tarifas seguem em vigor, redirecionando o foco chinês para a Europa. Naquele continente, a participação de importações chinesas no setor dobrou 2 vezes entre 2021 e 2023, saindo de menos de 2% para 8%. Interessante observar que muitos desses veículos não ostentam marcas chinesas, mas sim nomes ocidentais consagrados. Aproximadamente metade desses carros são Teslas produzidos na China, enquanto outros 14% são de marcas europeias, fabricados em parceria com empresas chinesas. E 35% são de marcas europeias adquiridas por chineses. Marcas genuinamente chinesas, como BYD, Niu ou Spang, compõem apenas 2% das importações. Os consumidores na Europa mantêm um certo ceticismo em relação às marcas chinesas, embora aceitem carros chineses sob marcas tradicionais europeias. Por exemplo, a MG Motors, marca britânica adquirida por uma empresa chinesa, segue vendendo no Reino Unido, muitas vezes sem que os consumidores percebam sua origem chinesa. Similarmente, a Geely, gigante automotiva da China, comprou a Volvo e agora fabrica seus veículos elétricos no país asiático, mantendo sua popularidade na Europa. Para a União Europeia, a procedência dos carros importados é secundária, tendo em vista o desejo de manter a produção interna e preservar empregos. Por isso, a Comissão Europeia considera investigar os subsídios chineses para os veículos elétricos, o que poderia resultar em tarifas e dificultar a importação. No entanto, essa medida protecionista poderia incitar uma guerra comercial com a China, algo que a Volkswagen, por exemplo, considera uma ameaça exagerada. De fato, os custos de transporte tornam a competição chinesa menos viável. Para ilustrar, os modelos elétricos da BYD na Europa custam de 2 a 2,5 vezes mais do que na China, por causa dos altos custos de envio e distribuição.
Mesmo assim, a participação chinesa no mercado europeu de novos veículos elétricos ainda é de apenas 8%. A produção automobilística na Europa atingiu seu ápice em 2017 com 15 milhões de unidades, mas recuou 30% até 2022, ficando em 11 milhões. Destes, 6 milhões foram para exportação. A queda não se deve tanto à competição interna, mas sim sobre o aumento da disputa internacional. E mesmo que a União Europeia imponha tarifas, a vantagem dos fabricantes chineses em custos de bateria e mão de obra no mercado externo é um desafio quase insuperável para os europeus. Qual a sua opinião sobre os veículos elétricos da China? Comenta aqui para a gente. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor, um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.